Oi, gente. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pelerine. Olha, tem os pomponzinhos aqui na barra. Essa receita, uma seguidora minha me enviou, já tem muito tempo, acho que tem mais de um ano, porque ela tem o gráfico e ela não estava sabendo acompanhar o gráfico, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês de onde está essa receita. Ok, gente? A minha, eu fiz algumas mudanças. Então, assim, esse ponto do nosso trabalho, ele é múltiplo de 8. Lá na receita, os pontos de início são 88 pontos. 88 pontos, vocês vão ficar com 11 motivos desses aqui, tá? O meu eu fiz com 96 e fiquei com 12 motivos. Fiz essa mudança. Vou dizer para vocês todas as mudanças que eu fiz, tá bom, gente? E aí vocês podem ir lá também conferir o gráfico e, se preferir fazer pelo gráfico, a maneira de colocar os pontos aqui, o desenho é a mesma. Só que lá tem 11 motivos e o meu tem 12, eu fiz um pouquinho maior. Então, vocês podem fazer com 88, fica 11 motivos, com 96, 12, com 104, 13 motivos, com 112, 14 motivos, e assim vai, de 8 em 8. Em relação aqui aos aumentos, eu também modifiquei. Lá no gráfico, os aumentos são feitos todos em seguida, em toda a carreira, e depois segue uma parte reta. Mas vocês podem seguir o gráfico lá da receita. Como eu já falei, eu vou deixar o link, né? Eu fui fazendo os aumentos gradativamente. Eu fiz uma carreira com aumento, outra sem aumento. E assim eu fui e fiz também mais aumentos, porque eu aumentei aqui no início o tamanho da minha pelerine, tá? Então, eu fiz mais carreiras, ficou um pouquinho mais compridinho e um pouquinho mais larguinho, já que eu aumentei e estou fazendo um tamanho maior. Ok, pessoal? Mas o importante mesmo que às vezes vocês não entendem é a colocação do gráfico, né? E a colocação é a mesma para qualquer número de pontos que vocês forem fazer. Tamanho, gente, pelerine, poncho, ele fica bonitinho, tanto mais curto como mais compridinho, né? Então, eu diria que esse tamanho vai de 1 a 3, 4 aninhos aí, tá? Porque para um aninho ele pode ficar um pouquinho maior, mais comprido, e para as outras idades ele fica no tamanho mais certinho, mas vocês podem usar esse modelo aí para várias idades, tá bom? Material, eu gastei 2 novelos, porque temos que fazer os pompons, né? E isso vai bastante fio. Então, são 2 novelos do Mais Bebê. E eu acho que é só o que eu tinha para dizer para vocês. Falei sobre as alterações que eu fiz. O ponto, gente, é o mesmo, viu? É igualzinho que está lá. Fica igualzinho. Eu deixei uma foto no início para vocês aí da peça, né? É que aqui não está vestida no corpinho, então não tem a mesma vista. Mas no corpo ele fica muito bonitinho. O ponto é o mesmo. Eu só aumentei o início, fiquei com mais motivos, fiquei com 12 no total, e fiz mais carreiras aqui, e a distribuição dos aumentos também eu alterei. Mas vocês podem fazer aí da maneira que preferir.
Eu sugiro usar uma agulha, eu usei a agulha de número 3, porque tem muito ponto barra e para que ele fique um trabalho macio, é bom usarmos uma agulha sempre de número maior. Se você tiver o ponto muito apertado, pode usar até a 3,5 que vai ficar bom. O meu, pessoal, de comprimento total, ele ficou com 32 centímetros até a última carreira aqui do biquinho, fora os pompons. Com os pompons, ele fica maior, ok? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Eu vou usar o fio mais bebê da Círculo. Ele vem com 500 metros nesse novelo de 100 gramas e o Tex é 200. Agulha de crochê recomendada de 2 a 3,5. Essa cor é a 3125. Vou usar uma agulha de crochê de número 3. Vamos lá então, e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 96 correntinhas bem soltinhas, tá? Vou medir em centímetros para vocês. Olha, fiquei com 45 centímetros de correntes iniciais, tá? 45 centímetros. Vou fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Ok. Vou subir aqui 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, e vou percorrer essa carreira somente em ponto alto. Um ponto alto em cada correntinha. Terminei a minha carreira, fiquei com 96 pontos altos. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui, olha, passo a minha agulha por trás do ponto, puxo o meu fiozinho, faço um pontinho baixo e 2 correntinhas. Fiz aqui o meu primeiro ponto em relevo pego pela frente. Vou para o próximo ponto e vou fazer outro ponto em relevo pego pela frente. Eu vou trabalhar 2 pontos em relevo pela frente e 2 por trás. Vou para o próximo, um ponto em relevo pego por trás, outro ponto em relevo pego por trás. Agora, tenho que fazer 2 pela frente. Ponto em relevo pela frente, eu passo a minha agulha atrás do ponto, trago ele para frente e faço meu ponto alto. Pego por trás, eu passo a minha agulha na frente do ponto, levo ele lá para trás e faço um ponto alto. E assim, nós vamos percorrer por toda a carreira, fazendo 2 pontos em relevo pego pela frente e 2 pontos em relevo pegos por trás. Chegando aqui ao final da carreira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou começar o meu ponto relevo pego pela frente novamente. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras somente acompanhando o ponto. 2 pela frente, 2 por trás. Onde está pela frente, eu pego pela frente, e onde está por trás, eu pego por trás. Então, esses 2 primeiros estão pela frente. Eu passo a minha agulha. Eu sempre começo dessa maneira. Aqui embaixo do pontinho, olha. Faço aqui um pontinho baixo, subo 2 correntinhas. Já fiz o meu primeiro ponto em relevo pego pela frente.
Vou para o próximo e vou acompanhar. Agora eu tenho 2 por trás, eu vou pegar por trás. Somente isso, gente, somente acompanhando o ponto. E toda vez que iniciar a carreira, é sempre dessa maneira que eu iniciei aqui. Olha, tenho 2 pela frente, eu vou acompanhar. Sempre trabalhando bem soltinho, tá? Para ficar bem macio o nosso trabalho, com caimento bonito. Ok, gente? Então, vamos lá percorrer agora por 5 carreiras com esse pontinho relevo. Somente acompanhe os pontos agora. Encerrei aqui, fiz minhas 5 carreiras em pontinho relevo e ficou assim. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto, né? Então, eu fechei aqui, eu volto, olha. Vou fazer um ponto em relevo pela frente, subo um ponto baixo, 2 correntinhas. O próximo está pela frente, eu vou fazer pela frente. Tenho 2 por trás, eu vou fazer 2 por trás, vou acompanhar. 2 pela frente, eu pego pela frente. Aqui nós fizemos 6 pontinhos, 2 pela frente, 2 por trás e 2 pela frente. Nos próximos 2 pontos, eu vou fazer o seguinte: eu venho nesse primeiro ponto, ó, estou trabalhando no ponto em relevo por trás. Venho nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Fizemos aqui um Vzinho. Agora, eu vou trabalhar o que eu trabalhei aqui, 2, 4, 6 pontinhos. Então, acompanhando, olha, tenho 2 pela frente. 1, 2. Aqui está por trás, eu trabalho por trás. Já tenho 4 pontos. Vou fazer mais 2. Tenho que ficar com 6 pontos no total. Sempre 2 pegos pela frente, 1 por trás e 2 pela frente. Olha, veja. Agora, eu vou para o próximo ponto, que está por trás, e vou fazer o meu Vzinho. Então, venho aqui no primeiro pontinho, um ponto alto. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto, um ponto alto. Fiz o Vzinho, eu vou fazer os 6 pontos novamente. Veja. Começo com os 2 pela frente, sempre acompanhando. 2 por trás. E 2 pela frente. Ok, gente? E assim, nós vamos repetir até o final da carreira. Relembrando, ó, 2 pontos pela frente, 2 por trás, 2 pela frente. Nos outros 2 que fica por trás, eu faço o Vzinho. Vou repetir os 6 pontos, 2 pela frente, 2 por trás, 2 pela frente, o Vzinho, tá? E sempre vou fazer assim. Olha, aqui eu fiz o Vzinho e fiz os meus 6 pontos, né? Agora, vou fazer novamente o Vzinho. O Vzinho sempre vai cair nessa carreira pega por trás, tá, gente?
Eu já desenvolvi aqui de uma maneira para vocês não se perderem e fazer aí com mais facilidade. Ok? Vamos completar essa carreira então, fazendo sempre essa mesma repetição. Estou chegando ao final da carreira e vocês observem que a repetição eu faço 6 pontos, sempre acompanhando o ponto e o Vzinho. 6 pontos e o Vzinho, tá? E esses 6 pontos sempre são 2 pela frente, 2 por trás, 2 pela frente, o Vzinho. 2 pela frente, 2 por trás, 2 pela frente, o Vzinho. Ok, gente? Sempre essa repetição. Agora, eu fiz aqui os meus 6 pontos, tenho meus últimos 2 pontos, vou fazer o meu Vzinho. Vou para o próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, vou para o próximo ponto, outro ponto alto. Tenho aqui o meu primeiro ponto em relevo, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu tenho 2 pontos em relevo, eu vou acompanhar. Olha, passo a minha agulha por trás do ponto para iniciar, subo mais 2 correntinhas, próximo está em relevo, eu faço em relevo. Aqui nós vamos repetir essa carreira que nós fizemos anterior. Tenho 2 pontos por trás, eu faço por trás, 2 pela frente eu vou acompanhar. Cheguei agora no meu Vzinho. E agora, dentro do Vzinho, eu vou fazer outro Vzinho. Eu entro dentro do espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, no mesmo espaço, outro ponto alto, tá? E acompanho, faço 6 pontos e o Vzinho, 6 pontos e o Vzinho. Somente isso, repetindo a carreira anterior, nós vamos concluir mais essa carreira. Olha, 2 pela frente, aqui eu tenho 2 por trás, eu vou acompanhar. Cheguei no Vzinho, dentro dele, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ok? Vamos, então, repetir dessa mesma maneira a nossa carreira agora até o final. Chegando aqui ao final de mais uma carreira, e se vocês fizeram tudo certinho, vocês têm que ter 12 Vzinhos ao redor da carreira, tá? Então, eu fiz o meu último Vzinho, vou sempre fechar da mesma forma, olha. Fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui no primeiro pontinho, passo a minha agulha atrás do ponto, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. E vou trabalhar os meus 6 pontos, sempre acompanhando o ponto. Fiz 2 pela frente, 2 por trás e 2 pela frente. E nessa carreira, no Vzinho, nós vamos fazer dentro do Vzinho 2 pontos altos, uma correntinha e ainda dentro do Vzinho mais 2 pontos altos.
ok? Então, só muda aqui no Vzinho. Os 6 pontos eu continuo acompanhando, tá? Olha, já tenho os pontos em relevo, vou acompanhar e vou fazer os meus 6 pontos. Sempre acompanhando. 2 pela frente. 2 por trás. E 2 pela frente. Aqui eu só acompanho o ponto, e nessa carreira, sempre que eu chegar no Vzinho, eu vou fazer dentro dele 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E assim eu vou percorrer até o final da minha carreira. Olha, gente, encerrei minha carreira, fechei com ponto baixíssimo e já fiz os meus 6 pontos, como eu já mostrei para vocês. Aqui sempre vai ser a mesma repetição, tá? Então, fiz os 6 pontos, iniciei a próxima carreira. Aqui, nós fizemos 2 carreiras com um ponto alto, né? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aqui, nós já fizemos o lequinho com 2 pontos altos e fizemos um aumento. Então, nós vamos fazer o seguinte, uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Agora, eu vou fazer a carreira sem aumento e ficar com os 2 pontos altos novamente. Como eu faço isso? Eu vou pular o primeiro pontinho, venho para o próximo ponto, um ponto alto. Tá? Dentro do lequinho, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou pular o último e já vou aqui para os pontos relevo e vou acompanhar os meus pontos. 2, pego pela frente. 2 por trás. Dois pela frente. E vocês observem o seguinte, nessa carreira, no lequinho, eu novamente fiquei com 2 pontos altos de cada lado do meu leque, tá? Então, eu não fiz aumento, fiz somente um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto dentro do leque. E assim eu vou repetir sempre que chegar no leque. Eu pulo o primeiro pontinho, vou para o próximo, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo pontinho, um ponto alto. Deixo o último pontinho alto sem trabalhar e já vou fazer os meus pontos em relevo. Ok, gente? E assim nós vamos repetir essa próxima carreira, sem fazer aumentos, ficando novamente com leque de 2 pontos altos. Vamos lá, então. Olha, gente, encerrei a minha carreira aqui, então, e nessa carreira nós ficamos com 2 pontos altos de cada lado do leque. Não fizemos aumentos, continuamos com 2 pontos altos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer aumento.
Já iniciei a próxima carreira fazendo os meus 6 pontos. Aqui, gente, vai ser sempre a mesma repetição. O que vai mudar no nosso trabalho é somente no leque, tá? Então, esses 6 pontos sempre eu vou acompanhar. Então, nessa carreira, eu vou fazer um aumento. E como vou fazer isso? Eu pulo um pontinho, sempre nós vamos pular um pontinho agora, no início e um pontinho no final. Vou para o próximo e faço um ponto alto. Veja, eu tenho 2 pontos altos do lequinho da carreira anterior. Eu pulo um, faço um ponto alto no próximo. E agora, dentro do meu leque, eu vou fazer 2 pontos altos, porque eu estou na carreira do aumento. Uma correntinha e mais 2 pontos altos dentro do leque. Tenho 2 pontinhos aqui do leque da carreira anterior, eu trabalho o primeiro e o último eu não trabalho. Já passo aqui para o meu ponto relevo e já vou acompanhar os pontinhos aqui. 2 em relevo pela frente, 2 por trás, e 2 pela frente. E vocês observem que agora nós ficamos aqui com 3 pontos altos de cada lado do leque. Estamos aumentando o nosso lequinho, tá? E aqui eu vou repetir. Pulo um pontinho, vou para o próximo ponto, um ponto alto. Dentro do leque, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos dentro do leque. E no próximo ponto, faço um ponto alto, deixando aqui o último pontinho sem trabalhar, e já vou passar para o meu ponto em relevo aqui, e vou fazer a repetição dos 6 pontos. Ok, gente? E assim, nós vamos repetir essa carreira, ficando agora com o leque de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Vamos lá, então. Terminei a minha carreira, ficando com um leque de 3 pontos altos. Iniciei a próxima fazendo os meus 6 pontos em relevo. Nessa carreira, eu não vou fazer aumento. Sempre que eu faço aumento, eu trabalho 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos dentro do leque. E na carreira que eu não vou fazer aumento, eu só acompanho os pontos, eu pulo um e vou repetir. Aqui eu tenho 2 pontos altos, eu acompanho os pontos. E dentro do leque agora, eu só vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Porque nessa carreira, eu só vou acompanhar os pontos, ficando novamente com 3 pontos de cada lado e não vou fazer aumento. Agora, eu tenho 3 pontinhos aqui, eu trabalho 2 e pulo o último, sempre pulando o primeiro ponto e o último em todas as carreiras. E já vou fazer o meu ponto relevo.
Vou repetir novamente aqui dentro do leque, para não ficar nenhuma dúvida. Eu pulo um pontinho, tenho 2 pontos altos aqui, faço um ponto alto em cada ponto. Dentro do lequinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Porque eu não estou fazendo aumento, então trabalho somente um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto dentro do lequinho. Tenho 3 pontos, eu vou trabalhar 2 pontos e pular o último. Fiquei novamente com leque de 3 pontos altos de cada lado. E vou fazer os meus pontos em relevo, ok, gente? E assim vamos percorrer por toda a carreira. Terminei a carreira e já comecei a próxima fazendo os meus 6 pontos altos. Na carreira anterior eu não fiz aumento, nessa carreira eu vou fazer um aumento. Pulo um pontinho, tenho 2 pontos altos antes de chegar no leque, trabalho 2 pontos altos. Agora, como eu vou fazer aumento no meio do leque, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Tenho 3 pontos aqui, eu trabalho 2 e deixo o último pontinho sem fazer. Sempre o primeiro e o último eu não trabalho. E vejam, ficamos aqui com leque de 4 pontos altos. Já fizemos o nosso aumento. E já passo direto para os pontos relevo e vou trabalhar meus 6 pontos em relevo normalmente. Ok, gente? Então, vocês observem que em toda a carreira agora, nós pulamos o primeiro pontinho. Aqui nos 6 pontos não tem mudança nenhuma, continua sempre igual. Na carreira do aumento, eu sempre pulo um pontinho, tanto na carreira do aumento, como na carreira que eu vou fazer sem aumento. Pulo o primeiro e o último ponto. E na carreira do aumento, eu trabalho 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos dentro do leque. Na carreira que eu vou fazer sem aumento, eu trabalho somente um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Dessa maneira, eu vou prosseguir fazendo uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, até eu ficar com o leque de 8 pontos altos de cada lado, tá? Sempre trabalhando do mesmo jeitinho que eu trabalhei até agora. Uma carreira com aumento, fazendo o leque de 2 pontos altos dentro do espaço, e a outra eu só acompanho. Então, vocês vejam, aqui eu fiz o aumento, fiquei com 3 pontos. Aqui eu não fiz aumento, continuei com 3 pontos. Nessa próxima carreira, eu já fiz o aumento, fiquei com 4 pontos de cada lado do meu leque. Na próxima, eu vou fazer somente um ponto alto aqui e vou continuar com 4. Pulo 1, faço 3 pontinhos e um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto dentro do leque. Tá bom, gente? A repetição é somente essa. O que vai acontecer agora é que vai aumentando os pontos altos de cada lado do leque, né? E eu vou continuar fazendo esse processo, uma carreira com aumento e outra sem aumento, até ficar com 8 pontos altos de cada lado do meu leque, ok? Vamos lá, então. Olha, pessoal, então aqui eu vim aumentando, como eu falei para vocês, uma carreira com aumento, outra sem aumento, até ficar aqui com 8 pontos
de cada lado, olha, 2, 4, 6, 8, tá? Depois disso, eu continuei somente sem aumento por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Coloquei um marcador aqui para vocês visualizarem, né? Quando eu completei 8 pontos, eu continuei sem aumento. E como eu fiz isso? Eu fui sempre pulando o primeiro e o último ponto, e aqui no leque sempre fazendo somente um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? E dessa maneira eu fiz por 6 carreiras sem aumento, ficando com 8 pontos. E foi ficando assim o nosso trabalho, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a última carreira. Percorri aqui, então, meus pontos relevo, que ainda continua igual, né? Os 6 pontos. Agora, aqui, gente, nós não vamos pular mais o primeiro nem o último. Vamos trabalhar em todos os pontos. Então, eu venho aqui a partir do primeiro ponto e vou percorrer ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar no espaço de uma correntinha do meu lequinho. Percorri aqui todos os pontos e fiquei com 8 pontos. Cheguei no espaço da correntinha dentro do Vzinho. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 6 pontos altos. Ok, fica assim. E agora, vou percorrer ponto alto sobre ponto alto, até o final da carreira. Não vou pular o último ponto. Vou ficar aqui novamente com 8 pontos altos. Vejam, trabalhei até o último ponto, fiquei novamente com 8 pontos altos. E agora vou repetir os meus pontos em relevo. E assim vai ficando a última carreira do nosso trabalho. Ok, pessoal? Vamos lá, então, percorrer toda a volta para finalizar. Terminei, então, a última carreira e vai ficando assim o nosso trabalho. Agora, aqui é só aplicar os pompons, né? Para quem quiser, em cada biquinho aqui, aplicar um pompom. Quem preferir, pode deixar assim também, tá, gente? Na receita original, em cada pontinha dessa daqui foi aplicado um pompom. Agora, nós vamos fazer o acabamento final da gola. Olha, gente, para a gola, eu vou vir aqui, eu tenho 2 pontos relevo pego pela frente. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto relevo, passo a minha agulha por trás, para já começar a trabalhar ele em relevo, né? E aqui eu vou subir 3 correntinhas. Fiz o meu primeiro pontinho em relevo. Vou para o próximo e vou acompanhar. Um ponto em relevo, pego pela frente, tá? Vou iniciar dessa maneira. Então, aqui eu já fiz os 2 pontos em relevo pego pela frente, tenho 2 por trás.
Nesses dois que estão por trás, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu dou a laçadinha na agulha e vou pegar os dois pontinhos juntos, olha. E vou fazer um ponto em relevo pego por trás. Ok? Tem os dois pela frente, eu vou acompanhar. 2 pontos em relevo pego pela frente. Cheguei novamente nos pontos relevo pego por trás e vou fazer a mesma coisa, vou diminuir. Então, eu faço ponto em relevo pego por trás, pegando os dois juntos para eu diminuir, ok? E assim, vamos caminhar por toda a carreira, fazendo os 2 pontos em relevo pela frente normalmente. E quando eu chego nos 2 pegos por trás, eu pego os 2 juntos para fazer uma diminuição. Vamos percorrer assim por toda a nossa carreira. Estou terminando aqui a minha carreira, tenho os 2 últimos pontos em relevo pego por trás. Eu vou fazer aqui uma diminuição. Vou fechar com ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto, relevo pela frente. Vou passar a minha agulha por trás do ponto, aqui nós vamos subir igual nós fizemos na peça aqui, tá, gente? Vou subir as 3 correntinhas e vou acompanhar os pontos. Então, aqui eu fiz 2 pontos em relevo pela frente. Agora, o ponto em relevo por trás, nós vamos trabalhar somente um ponto, porque nós diminuímos, tá? Então, vai ficar assim, olha. 2 pontos em relevo pego pela frente. E um ponto em relevo pego por trás. Sempre nós vamos repetir essa sequência. 2 pegos pela frente. E um por trás. Vamos continuar repetindo assim, somente acompanhando os pontos agora, até eu ficar com um total de 14 a 15 centímetros do ponto barra, tá? A receita pede isso. Se vocês quiserem uma golinha menor, vocês podem fazer, né? Eu vou adiantar o meu agora e depois venho mostrar para vocês. Então, aqui agora, nós só vamos repetir, olha, 2 pegos pela frente, um por trás, 2 pela frente, um por trás, por um total de 14 centímetros de barra, tá? Vamos lá, então. Olha, gente, terminei, então, a golinha do meu. A minha eu fiz por 10 centímetros de ponto barra, né? Incluindo esse ponto barra que eu comecei e aquele que eu diminuí. Então, aqui eu comecei o meu pontinho, foi onde eu fiz o meu primeiro vezinho. Então, vou medir para vocês até aqui, ó. Deu 10 centímetros. Mas a barra, gente, é opcional. Vocês podem fazer maior, usar dobradinha, né? Como preferir, ela fica com uma boa elasticidade que dá para vestir bem confortável aí. E aqui já comecei a colocar os meus pompons, olha. E deixei um para colocar com vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Vocês podem colocar aí de diversas formas. O meu eu fiz da seguinte maneira. Eu tenho 6 pontinhos aqui que eu fiz dentro do meu vezinho na última carreira. Então, eu pulei 2, vou trabalhar nesses 2 pontinhos aqui do meio para prender, né? Pego um pontinho,
Venho aqui em um fiozinho que eu deixei no meu pompom. Passo ele para dentro. Pego o outro pontinho. Passo meu fio. Fiquei aqui com os 2 fiozinhos. Agora aqui eu dou um nozinho e já corto. Dou uns 2, 3 nozinhos para ficar bem firme aqui, né? E posso cortar o meu fio, tá? E assim ficou todos os pomponzinhos colocados. Ele fica bonito mesmo quando veste no corpo, né, gente? Os pompons, gente, cada um pode fazer da maneira que preferir, que achar melhor, né? O meu, como eu já mostrei para vocês, eu faço nos dedos. Eu não uso nenhum aparelhinho, eu faço nos dedos. Para quem não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima, vocês clicam aqui onde eu estou apontando, que vocês vão para uma aula de um gorrinho, onde eu ensino a maneira que eu faço o meu pompom. Mas vocês podem fazer com um aparelhinho, da maneira que preferir, ok? Então, por hoje é só, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.